Feliz sábado. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Ezequiel. Capítulo 2. Livro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel fica antes de Daniel. Amém? Ezequiel capítulo 2. Todos encontraram? Vamos curvar nossas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo, Santo, Santo. Soberano Deus, nosso Criador, nosso Redentor e nosso Pai. Nós te somos gratos pelo privilégio que temos de estar aqui, neste santo dia, na tua santa casa, na tua santa presença para adorar e glorificar o teu nome. Nesse momento que a tua palavra venha trabalhar em nosso coração e venha nos transformar de acordo com a tua imagem e semelhança. Salva-nos para a tua glória. A despeito de nós mesmos, nós te pedimos em Jesus. Amém. O livro de Ezequiel, eu costumo dizer que Ezequiel é um profeta para seu tempo. E geralmente, nos tempos mais difíceis, Deus suscitou profetas mais corajosos. Ezequiel foi um homem chamado com um propósito. No momento que Israel estava passando por uma dificuldade muito grande, dos momentos mais tenebrosos, a comunidade da realeza presa, o rei capturado, uma grande parte da população de Judá, inclusive da nobreza, levada cativa. E dentro de Jerusalém, nos arredores de Judá, fica apenas pobreza, miséria, fome, devastação total, o templo em ruínas, e nesse cenário Deus chama um homem com uma mensagem. Ezequiel é o nome dele. E no capítulo 2 do livro de Ezequiel diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes irás, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel foi chamado. E além da capacitação e da conclamação original, inicial que Deus deu a Ezequiel, Deus disse o seguinte: você vai levar uma mensagem para o povo de Israel. Só tem um problema. O povo de Israel vai ouvir, mas não vai atender, porque eles são povo rebelde. Diz mais, se eu te enviasse a uma nação estranha, a um povo de estranho falar, eles iam saber que tinha um profeta entre eles e iam respeitar. E aqui a gente pode abrir o parênteses e lembrar do caso de Jonas. Jonas foi enviado a Nínive, a cidade mais corrupta de sua época, e Jonas, um profeta chamado com uma missão, mas que não queria obedecer a missão, um profeta rebelado contra a sua própria missão, fugiu. Jonas, depois de 3 dias na barriga de um peixe, novamente recebe a segunda chance, e Jonas vai pregar em Nínive. Só que ele prega em Nínive correndo, com um sermão, talvez o sermão mais curto da Bíblia. Apenas 5 palavras. E Jonas sai correndo pelo meio da cidade, repetindo aquelas 5 palavras. E, para surpresa de Jonas e dos espectadores lendo o livro, toda a comunidade de Nínive se converte. Aqui Ezequiel é chamado não para Nínive, não para um povo estranho. Ele é chamado para pregar aos próprios israelitas, mas Deus adverte logo de início. Você vai pregar, mas eles não vão atender
ao chamado. Nós vamos pregar hoje, o tema do nosso sermão é do exílio à habitação. Obrigado. E vamos ver como que Deus chamou Ezequiel e a proposta do livro de Ezequiel. Qual é a proposta que Deus tinha para eles na época e a proposta que Deus tem para nós hoje. Mesmo nós, por vezes, nos comportando de maneira quase tão esdrúxula, quase tão pagã, quase tão deturpada como a comunidade de Israel dos dias de Ezequiel. Ainda no livro de Ezequiel, no capítulo 8, Ezequiel é chamado em uma visão e ele vê a realidade espiritual que Israel se encontrava no momento. E nessa visão, Ezequiel é transportado até o templo do Senhor, o lugar onde anteriormente Deus disse para Moisés: vocês farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Moisés fez esse templo no deserto, o santuário no deserto, que era portátil. Eles armavam o local do santuário e desarmavam. Quando eles saíam do acampamento, eles recolhiam e os levitas levavam aquele santuário portátil até o momento onde eles se acampavam de novo e aquele santuário era montado. E naquele santuário, composto de 3 partes principais, o pátio, o local onde eles chamavam de lugar santo, que era onde os sacerdotes faziam serviços, e o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano. E aquele santuário era conhecido como a tenda de Deus, o local onde Deus se fazia presente, o tabernáculo de Deus com os homens. Tanto é que Moisés, por vezes, entrava naquele santuário e passava horas, dias orando, e quando ele saía, a glória de Deus se manifestava tão forte em Moisés que ele tinha que cobrir a pele dos rostos para não encandear, não cegar, não correr o risco de cegar os seus semelhantes, a comunidade de Israel, com a glória de Deus refletida no rosto de Moisés. Aquele que, depois que saíram do deserto e chegaram à terra prometida, um rei colocou o propósito no seu coração de construir um templo ao Senhor, Davi. E ele fez essa proposta e chegou até Natã, e Natã disse: o Senhor será contigo, então faz o templo. Depois Natã recebe a mensagem de que Davi não construiu o templo, mas o filho de Davi, Salomão, construiu o templo. Uma das maiores maravilhas do mundo antigo, o templo de Salomão. E durante muitos anos, décadas e séculos, o povo de Israel se orgulhava e batia no peito, se referindo ao templo como uma grande maravilha, um lugar onde eles podiam se regozijar e poderiam se encher de alegria ao dizer que o templo era o local onde Deus tinha escolhido para estar. Dentro de Jerusalém, Deus se fazia presente, dentro do templo, lá dentro do Santo dos Santos. A glória, eles até nomearam isso, tinha uma expressão que eles usavam, a Shekinah, a presença de Deus tornada real entre nós, física entre nós. A glória do Shekinah. Só tem um problema. Os sacerdotes começaram a se corromper e começaram a arredar por caminhos que não eram os caminhos que Deus tinha planejado para eles. E começando pela liderança eclesiástica e política de Israel, a corrupção se generalizou entre todas as pessoas. A tal ponto da visão do capítulo 8 de Ezequiel ser uma realidade no dia dele. E ele chega e é chamado, e tem muitas minúcias, mas a gente vai ler, os irmãos podem ler com calma em casa, a gente vai ler a partir do versículo 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eles que estavam ali, mulheres assentadas, chorando a tabus. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor
e com o rosto para o oriente adoravam o sol. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis-lo a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que eu também os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. O templo de Israel, dentro do templo, o profeta viu mulheres chorando a Tamuz, os sacerdotes tinham um quarto secreto dentro do templo onde adoravam, onde faziam negócios escusos e onde adoravam deuses estranhos. Adoravam répteis, criaturas as mais vastas possíveis, desde as criaturas do mar, as criaturas da terra, as criaturas do céu, o sol, a lua, as estrelas. Eles adoravam tudo ali dentro, menos o único que é digno de adoração, o Criador de tudo. No capítulo 10, Ezequiel continua tendo a visão. E no capítulo 10, a abominação é tanta que o versículo 18 continua dizendo assim, ó: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada do portal, da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Senhor de Israel estava no alto, sobre eles. A glória, a Shekinah, foi embora. Foi embora de Israel. As abominações, a falta de reverência, a falta de adoração, a falta de busca a Deus foi tão grande dentro de Judá, dentro do próprio templo, que a glória do Senhor deixou o templo. Porque o objetivo nunca foi Deus estar aqui dentro de paredes de concreto, de pedras, vigas de madeira. Não. O objetivo primeiro de fazer o santuário era para que Deus pudesse habitar conosco. No livro Desejados de Todas as Nações, a Sagrada do Senhor diz que Ele veio e habitou entre nós. Ele amou a sua tenda entre a tenda dos homens. Ele fez o seu acampamento entre nós. Então não tem sentido nenhum Deus continuar no templo se o templo não é mais um lugar de adoração. Portanto, a glória do Senhor deixa o templo físico de Israel e essa glória vai em direção aonde Deus estava sendo adorado. Em Israel não tinha mais adoração. E os poucos que adoravam a Deus estavam no cativeiro além-mar. E a glória foi até eles. Tinha uma proposta que foi feita. E durante todo o livro de Ezequiel, nós vemos Deus falando a respeito de povos e de pessoas que se rebelaram contra Deus e colheram as consequências do seu fruto. O Egito, a Babilônia, a Síria e vários outros povos. E Deus disse, ó, foi assim com esses povos. Eles se afastaram de mim, eles não me adoraram, e eles colheram a consequência. Não vai ser diferente com Israel. Se Israel se afastar de Deus, continuar distante de Deus, eles vão ser tratados como devem. E era o chamado, a advertência. Jeremias passou tempos, anos, anos falando sobre isso. Israel já ouvia isso de outros profetas há séculos. Infelizmente, não se converteram como deveriam. O trama do exílio foi ali, no livro de Jeremias, se encaixa ali entre os anos 597 a 586 antes de Cristo. E durante esse período, Jeremias é chamado em um cenário em que o templo está destruído, Israel está com uma crise de identidade e há uma culpa nacional e generalizada. Todas as pessoas dentro de Israel estão corrompidas. Pouquíssimos. Ezequiel e talvez mais alguns poucos apenas ainda não se curvaram. Apenas um remanescente do remanescente. Deus olha do céu em direção a nós como um povo. O que é que Deus está vendo entre nós? O povo da promessa, chamá-lo para adorá-lo, para santificá-lo,
para que do templo de Israel emanasse a glória de Deus para todo mundo, ou nós estamos no mesmo caminho que os judeus estavam, se afastando cada vez mais de Deus, dando mais valores às coisas seculares lá de fora do que as daqui de dentro. Houve reis em Israel que se afastaram tanto de Deus que se deram ao luxo de tirar o altar de dentro do templo e substituir por um altar que eles viram, uma cópia que eles viram em um templo pagão. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Estamos querendo dar adoração pagã àquele que nunca aceitou na história, desde a criação até hoje, nunca aceitou a mistura do santo com o profano. Quando a Bíblia cita coisas que são reprimíveis a Deus, são repulsas a Deus, a coisa que Deus mais reprime, mais repulsa, é essa tentativa humana de misturar aquilo que é santo com o que é profano. E a gente viu isso algumas vezes na história de Israel, não deu bem. A Arca da Aliança foi capturada na época do sacerdote Eli. Levaram a arca para a guerra e a arca foi capturada. Quando a arca é trazida de volta, na época de Davi, é trazida do local onde ela ficou até o templo, eles fazem uma coisa que não deveriam. Eles colocam a Arca da Aliança sobre 2 vacas, puxando uma carroça, e aquela Arca da Aliança vai se dirigindo em direção à Cidade Santa. Só que durante o caminho, a carruagem passa em cima de uma pedra, perde o equilíbrio, e Uzá tenta segurar a arca. E Uzá é fulminado na hora. Quando eu li esses textos, eu pensei que foi só a atitude de Uzá que permitiu ele ser fulminado, mas não foi. Foi a troca de Israel, desde a liderança do próprio Davi e dos sacerdotes, trocaram o que é santo pelo que é profano. Deus tinha dado instruções precisas de como que a arca deveria ser transportada. Como? Tinham varais cobertos de ouro, e aqueles varais tinham argolas na arca, elas deveriam passar ali, e os sacerdotes iam carregar a arca movida nos seus ombros. Só que, quando a arca foi capturada, foi levada para os filisteus, Deus começou a manifestar sua glória, e essa glória começou a trazer doenças, ferimentos para os filisteus que não obedeciam. E os filisteus, os pagãos, os sacerdotes pagãos, os idólatras, têm uma ideia de devolver a arca. Eles devolvem a arca sobre uma carruagem, puxada por 2 vacas, e manda a figura de ratos, 5 ratos representando cada um dos reinos dos filisteus. Uma carruagem luxuosa. E quando Davi foi transportar a arca, ele deixou de fazer o que Deus mandou lá no livro de Levítico e fez do jeito que os pagãos fizeram. A resposta de Deus foi dura, foi séria. O povo foi chamado a atenção através da morte de Uzá, de que Deus não ia aceitar, em momento algum, a adoração feita do jeito que o homem quer. 2 filhos de Adão são chamados para oferecer esse sacrifício. Caim leva os melhores frutos da terra e Deus não aceita. Abel leva um cordeiro e Deus aceita. Por quê? Não era porque alguns pensam que Caim pegou as piores frutas, não. Caim pegou o melhor do melhor que ele tinha, mas não o que Deus pediu. E Deus só vai aceitar a adoração que ele pediu, nos moldes que ele pediu, nos moldes que ele exige. É por isso que aí fora o pessoal diz que não, deve descansar um dia em 7. Não, Deus só aceita o 7º. É porque é do jeito dele, não é do meu jeito. Não sou eu que escolho como adorar e onde adorar. É Deus que escolhe. A adoração não é uma coisa feita de somenos, feita de qualquer forma. Ela tem um porquê e ela tem um como de acontecer. O profeta Jeremias é chamado como uma sentinela no capítulo 33, o verso 9 e o verso 14. Capítulo 33 do livro de Jeremias. Perdão, Jeremias não. Ezequiel. O verso 9 diz assim: mas
se falar ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. O verso 14. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça. O verso 15 termina dizendo, certamente viverá. Nós somos chamados como atalaia. E existem dois chamados aqui. Um chamado como indivíduos. Existem pessoas que querem mudar a organização como um todo. Se eu fosse presidente da associação geral, eu faria isso, aquilo, outro. Você não é. Mas você é um filho de Deus tanto quanto ele. A reforma deve começar com você. Deus te chamou com uma missão de não misturar o santo com o profano. E de permitir que Deus te use a tal forma de que você seja chamado para advertir outras pessoas. E chamar o pecado pelo nome. Quando Deus mandar uma mensagem para o perverso, você deve dar. Você não deve pregar, você não deve levar a palavra de Deus para fazer barganha, para tentar agradar seres humanos. Não. Ezequiel nunca fez isso. Ele levou a palavra de Deus do jeito que Deus mandou, com um único propósito, de cumprir a missão para a qual ele foi chamado. E ele cumpriu. E não foi fácil. Ezequiel foi analisando a vida do profeta, foi um dos profetas que teve a vida mais difícil, principalmente do ponto de vista humano. A esposa de Ezequiel morreu. Sabe qual foi a ordem de Deus? Você não deve ficar de luto. Você já imaginou isso? Você não deve plantear ela, você não deve ficar de luto. Porque Ezequiel deveria nesse momento manifestar de forma simbólica, típica, o que Israel ia enfrentar se afastasse de Deus. Se continuasse se afastando de Deus. Assim como Ezequiel não teve nenhum privilégio de chorar no momento do luto, Israel não ia ter trégua, não ia ter... As calamidades iam ser tantas que eles iam perder a força de chorar. E perder a capacidade de chorar. E durante o cativeiro, o nível de sofrimento foi tanto que os judeus andavam em situação complicada. A pronunciação de Moisés, lá entre os dois montes, lembram lá do Deuteronômio, quando o povo foi chamado para refazer a aliança, reformar a aliança com Deus, Moisés coloca uma parte das tribos sobre o Monte Ebal e a outra sobre o Monte Gerizim. O pessoal sobre o Gerizim abençoa e o pessoal sobre o Monte Ebal amaldiçoa. E entre as maldições pronunciadas, estava que se o povo se desviasse de Deus, eles iam viver em angústia tantas, que eles não iam conseguir dormir de noite, com medo de serem destruídos, e a ânsia durante a noite ia ser, tomara que Deus tenha misericórdia e me permita ver amanhã, ver o sol nascer. E quando chegasse o dia, eles iam ter uma ânsia, tomara que eu consiga chegar até a noite. Eles iam comer a comida por medida e às pressas, e tem uma expressão lá que é muito forte, até a zoada, um barulho de uma folha de árvore caindo no chão ia trazer pavor ao coração deles. De tanto calamidade, de tanto desespero que eles iam enfrentar. Essa foi a realidade pronunciada. Só que nós, como seres humanos, somos especialistas de tentar justificar o pecado. O irmão Júlio falou muito bem durante a classe da escola sabatina que nós não devemos, em hipótese alguma, justificar o pecado. O pecado não tem justificativa, mas nós o tempo todo estamos tentando justificar o pecado. Gênesis 3, verso 9. Deus aparece até ao homem depois da queda e faz uma pergunta. Adão, onde tu estás? Aquele era o momento de Adão reconhecer o pecado, tanto ele quanto sua esposa, e se voltarem para Deus. Mas Adão começa a fazer a partir dali o que nós continuamos fazendo durante todas as gerações da humanidade. Adão chega até Deus e diz o quê? Eu ouvi a tua voz, fiquei com medo e me escondi. E Deus pergunta, quem foi
que fez você ter medo? Por acaso você comeu da árvore da qual eu mandei não comer? E Adão diz o quê? A mulher que o Senhor me deu, não foi eu que pequei, não foi decisão minha, foi a mulher que o Senhor me deu que fez eu pecar. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria pecado. Então a culpa é tua. Deus se vira para Eva e pergunta: Eva, por que você pecou? A serpente que o Senhor criou me tentou e eu comi. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, eu não teria pecado. E o ser humano sempre tentando jogar a culpa de alguém. Na época de Ezequiel tinha até um adágio que eles usavam. A desculpa que eles davam para o cativeiro não era o pecado deles, eles tinham até um provérbio. Os pais comeram uva verde e os filhos que ficam com o dente botado. Ou seja, nossos pais que pecaram, eles que tinham que levar a culpa, nós que estamos levando a culpa de um pecado que não era nosso. Deus disse: não. Sabe o que Ezequiel 18 diz? A alma que pecar, essa morrerá. Os pais não levarão a iniquidade dos filhos, e nem os filhos a iniquidade dos pais. Salvação é individual. Relacionamento com Deus é individual e personalíssimo. Não tem como transferir a adoração que eu faço para o Fabrício, para a Carol, para a irmã Gracimeira e para ninguém. A adoração de cada um, o relacionamento com Deus é individual e personalíssimo. Não é terceirizado. Eu não vou assumir as culpas dos outros e muito menos os outros assumirem minhas culpas. Deus está dizendo através do profeta o seguinte: quem pecar vai pagar pelo pecado que cometeu. Os pais não levarão a iniquidade de vocês, e vocês também não estão levando a iniquidade dos pais de vocês. Vocês estão no cativeiro, não é só por causa do pecado deles, é porque eles pecaram, e vocês continuaram no pecado. Vocês tiveram chance de se arrepender, de se converter, de voltar para mim, e não fizeram. A visão que a comunidade tinha era que a culpa era geracional, vinha passando de pai para filho desde Adão. E eles eram culpados só pelo fato de terem nascido. Não, você nasceu como um pecador. Mas não é esse fato que vai te levar à destruição final se você fizer parte do lago de fogo e enxofre. Não, são as decisões que você faz em vida. É verdade que nós nascemos pecador. Salmos 51, 10 diz exatamente isso. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Só que se você continuar lendo o mesmo Salmo 51, Davi usa expressões muito encorajadoras. Diz assim, purifica-me com hisopo e eu ficarei limpo. Lava-me da minha iniquidade e eu ficarei mais alvo, mais branco do que a lã. Nós nascemos pecados, todo imundo de pecado, mas Deus pode nos purificar, e o fará se nós assim o permitirmos. A ordem para desculpa, nós estamos levando a culpa de nossos pais. A ordem que o profeta recebeu foi dar a mensagem: afastai-vos dos vossos crimes e fazei para vós um coração novo, atitudes novas, mudança de pensamento, mudança de vida. No capítulo 34 de Ezequiel, é esboçado o fundo do poço em que o sistema israelita chegou. Os líderes faziam o que não era a sua função. Os líderes de Israel, principalmente sacerdotes, foram chamados para serem pastor. E qual é a função do pastor? Cuidar e alimentar as ovelhas. Mas se você ler em casa com calma o capítulo 34, diz que eles estavam fazendo exatamente o contrário, o que muitos líderes religiosos fazem hoje. Estavam se alimentando das ovelhas, estavam comendo as ovelhas mais gordas, estavam subtraindo, estavam só explorando, sem alimentar e sem cuidar do rebanho que Deus lhes confiou. Nós somos chamados, de acordo com com o apóstolo Pedro, como sacerdotes do Deus Altíssimo. É uma nação de sacerdotes. E eu, embora não seja culpado pelo pecado do irmão, eu sou responsável perante Deus de levar a mensagem até o irmão como atalaia. Se eu ver um irmão em pecado, eu tenho a função
cristã designada por Deus de adverti-lo. Isso foi dito a Ezequiel, isso foi dito também a Pedro, quando ele faz a conclamação de que nós somos uma nação de sacerdotes. Eu fui chamado por Deus com uma missão de estar na presença dele e fazer cumprir a ordem que ele me der. E às vezes essa ordem não vai ser agradável do meu ponto de vista. Ezequiel 34, verso 11, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Enquanto que os sacerdotes não cumpriam a missão que eles designaram, Deus disse, se fosse necessário, ele mesmo, em pessoa, faria isso. E Jesus repetiu isso em outras palavras. Quando ele está entrando na semana, na última semana, a semana da Páscoa ali em Jerusalém, a famosa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as pessoas estão gritando Hosana, uma multidão reunida, e chegam as pessoas até ele e dizem, ei, a liderança que deveria ser os primeiros cantando, chegam até ele, o sacerdote, a galera do Sinédrio, ei, manda essa galera se calar, porque senão Roma não vai ficar contente. Jesus olha para ele e diz o seguinte, se eles se calarem, as pedras vão clamar. E não era só pedra ali de argila. É porque para os judeus, as pessoas que não eram descendentes de Abraão, eram só pessoas de barro. Jesus está dizendo ali que mesmo se a descendência de Abraão não cumprisse a parte que lhes correspondesse, ele ia chamar outras pessoas. E também, se essas não cumprissem, a própria terra, através da arqueologia, através da geologia e de tantas outras ciências, ia mostrar os sinais de que Deus é o Criador. Deus é o dono de tudo. E no livro de Ezequiel 34, a mensagem mais forte é o seguinte, você foi chamado com uma missão, de viver à altura do projeto de Deus, de viver a mensagem de Deus e de pregar essa mensagem. A questão é, se você não pregar, se você não viver a essa altura, Jesus Cristo vai continuar fazendo o trabalho. Por outros seres humanos, a única diferença para você é que se você não fizer parte da mensagem, você não vai fazer parte do reino. Mas isso não muda no contexto geral. Se os judeus não quisessem retornar para Jesus, não quisessem retornar para Deus, Deus ia suscitar um remanescente para pregar a mensagem. A questão é que se dê uma oportunidade para que todos chegassem a ter esse contato com Deus. No capítulo 37 do livro, 3 fases nós destacamos. Aspesi-vos-ei e ficareis purificados de todos os ídolos imundos. Retirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, um coração sensível. Porei dentro de vós o meu espírito para que sigais os meus preceitos. Jesus pergunta, e o profeta Isaías já tinha perguntado, pode o leopardo mudar a sua pele, tirar suas manchas? Não. Pode um etíope mudar a sua pele? Não. Assim vocês não podem fazer coisas boas, sendo pessoas más. Não são atos exteriores. Jesus deixou isso bem claro, principalmente no Sermão do Monte. É uma mudança interna. Se promete uma mudança interna. E quando nós permitirmos que Deus faça a mudança interna do coração, aí sim, os nossos atos exteriores, nosso testemunho vai valer a pena. Vai representar uma vida transformada de fato. Não é só uma pintura, como Jesus chamou o pessoal que estava tentando impressionar de sepulcros caiados. Por quê? Por fora tem toda uma lápide trabalhada no porcelanato e tudo. E dentro tem um defunto fedendo. E muitos cristãos estão exatamente assim. Por fora tentam mostrar uma realidade que não é a realidade que está por dentro. Deve ser o contrário. A mudança deve ser de dentro para fora. Jesus Cristo mudar o coração e então nossos atos refletirem aquilo de fato, a mudança de fato que deve ocorrer.
No capítulo 37, está uma das histórias mais famosas. A pregação ao vale de ossos secos. O profeta é chamado para pregar ossos secos. Ele chega num vale que tem dezenas, centenas, milhares de cadáveres ali, só ossos, sequíssimos. E ele começa a pregar. E aqueles ossos começam a se juntar, depois surgem os nervos, os músculos e por fim a pele. E está ali pronto. A estrutura está pronta e bela. Mas aqueles corpos estão tão mortos quanto os ossos secos. E depois o profeta é chamado a clamar quem? Ao Espírito. E ele clama ao Espírito. O Espírito de Deus entra naqueles corpos e aí sim eles têm vida. O profeta nos traz essa mensagem, por meio dela Deus quer falar para nós, igreja de hoje, que nós somos como aqueles ossos. E não adianta nós termos uma estética, uma estrutura bonita, uma igreja bem feita, até climatizada, bancos confortáveis, ter as melhores vestes possível. Não. Isso é apenas adereço. Enquanto o profeta pregava e os ossos se juntaram, surgiu os nervos, os músculos e a pele, os corpos estavam perfeitos, muito belos, mas ainda estavam sem vida. E tudo que você vai poder fazer vai ser assim, vai ser um remendo, vai ser, pode até aparentar estar muito bonito, estar muito belo, muito bem feito, mas ainda sem vida. Porque quem dá a vida, quem dá a substância é o Espírito. Quando o profeta é conclamado, ele clama, e o Espírito desce sobre aqueles corpos, eles se tornam vivos. A igreja só vai ser viva, e você como indivíduo só vai ser um ser vivo espiritualmente, quando o Espírito Santo estiver habitando em você. Enquanto o Espírito Santo não for uma realidade em tua vida, você pode até tentar impressionar as pessoas, pode ser até um conhecedor da Bíblia, ler a Bíblia todo dia. A leitura da Bíblia faz parte do processo de conversão e de salvação, mas ela sozinha não salva. Dentro das grandes universidades nós temos dezenas, centenas, talvez milhares de doutores em teologia que conhecem a Bíblia melhor do que eu e você. E que o tanto deles, muito grande, um punhado muito grande deles são, inclusive, ateus. Porque conhecimento de Bíblia nunca salvou ninguém. O cidadão que mais conhecia a Bíblia na época de Jesus provavelmente fosse Nicodemos. Mas ele foi até Jesus conversar sobre teologia. E naquela conversa nós percebemos uma coisa muito importante. Nicodemos entendia muito de teologia, mas entendia pouco de salvação. E talvez, dentro da igreja tenham pessoas assim, que saibam pregar bem, cantar bem, se arrumam bem, são muito belas e aparentam cristianismo muito forte. Mas é apenas exterior. O exterior não vale muito a pena se ele não for precedido por uma transformação do Espírito. É o Espírito que vivifica. A anatomia do reavivamento em Ezequiel, a primeira estrutura que o profeta presencia quando ele está pregando aos ossos, o profeta lidera a palavra de Deus. No momento que ele prega, ele ouve ruídos, surgem, os ossos se juntam, a carne surge, a pele, o sistema está completo, a estrutura está completa. Mas tem um problema. Não havia Espírito. E sem Espírito não há vida. Na segunda parte do sermão do Vale dos Ossos Secos, o profeta é chamado a pregar, a conclamar o vento, o Espírito, a ruá, como é chamada no hebraico, e o Espírito de Deus desce até aqueles corpos, e eles são vivificados. Nós somos... Aquilo foi uma visão espiritual mostrando exatamente a nossa realidade. Enquanto o Espírito não habitar em nós, seremos apenas uma estrutura vazia. A reforma é o que você precisa fazer para mudar de vida. O reavivamento é a força que o Espírito Santo lhe dando poder para fazer essa reforma.
É por isso que reavivamento e reforma devem andar juntos. Não tem como reformar minha vida, mudar meu estilo de vida, me tornar mais santo sem o Espírito. Por outro lado, não tem como o Espírito Santo estar habitando em mim e não aparecer em forma de uma reforma exterior. Uma coisa está aliada à outra. Eu posso até fingir uma reforma sem um reavivamento verdadeiro. A gente tem várias pessoas aí, inclusive dissidentes, que aparentemente são perfeitos. Os caras nem limpam criança no dia de sábado. São perfeccionistas demais. São impecáveis. Eu conheço pessoas, homens, que não usam bermuda em hipótese alguma, andam de social o tempo todo. Porque para eles é um pecado muito grande andar de bermuda. E tem pessoas que olham para ele, que cristãos, que pessoas... Vai passar um dia com esse cidadão. Ver se é só a carcaça ou se de fato tem cristianismo lá dentro. Só vale o testemunho exterior, só vale se ele for precedido ou concomitante uma transformação interior. Minhas roupas vão ser diferentes porque o homem que as veste, o homem interior, se tornou uma nova criatura. Minha maneira de falar vai ser diferente porque eu sou uma nova criatura. Eu não frequento mais os mesmos lugares, não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu sou uma criatura diferente. A minha natureza está mudando. Deus está arrancando minha natureza pecaminosa dia a dia e implantando em mim a natureza de Cristo. E eu começo a andar como Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo. Essa deve ser a transformação. Para que nós possamos expressar como o apóstolo Paulo expressou. Essa vida que agora eu tenho na carne, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Em Ezequiel, os capítulos 40 e a capítulo 48, o profeta fala que deve haver uma ordenação divina da estrutura. E a estrutura só vai ser perfeita se feita por Deus. E deve haver uma separação total entre o santo e o profano. Aquilo que servia lá no mundo, aqui não serve mais. As músicas que eu usava lá na balada, não servem para vir para cá para o púlpito. As roupas que eu usava com meus amigos para ir para as farras do mundo, não servem para vir para cá. As amizades que eu tinha lá no mundo, não servem para cá. O santo não pode se misturar com o profano. O tipo de música para adorar não é heavy metal, não é funk. É música que agrada a Deus. Não é que agrada a minha carne. É uma mudança íntima que é feita pelo próprio Deus. Uma transformação completa. E depois que tudo isso acontece, que o povo aceita e que permite que o Espírito Santo faça a mudança, então a glória de Deus que havia ido embora, ela retorna para o templo. Não só para o templo físico, mas ela retorna para dentro de cada coração daqueles que aceitaram ser chamados de volta por Deus. A questão é, esse chamado é para nós. Eu e você, vamos aceitar esse chamado? No livro de Ezequiel termina com uma frase muito, mas muito linda. Vamos ler o último versículo para nós irmos para nossos lares. Antes do versículo final, o capítulo 47 de Ezequiel fala, quando Deus começar a restaurar, que a nascente de um rio ia surgir debaixo do altar, e essa nascente ia se distribuindo, e ela ia ficando mais profunda, até que finalmente ela ia marcar toda a terra. E essa água que mana, foi nos revelada quem é. Quem é a água que salva? O próprio Cristo. Ele deve nascer, ele deve começar a nascer dentro de mim e crescer, e crescer, e crescer, até que as pessoas possam ser inundadas pelo amor de Deus. Sábado passado, quando a gente pregou aqui em uma outra ocasião, eu contei uma ilustração que tinha no sermão de uma menina que estava ouvindo o sermão, brincando ali ao lado da avó, e primeiro o pastor pregou, na pregação disse que o Espírito Santo vivia dentro de nós. E mais à frente, a menina também ouviu que o Espírito Santo era maior que nós. Ela pergunta para a avó dela, vó, o pastor disse que o Espírito Santo vive dentro de nós.
E continua brincando. Depois ela ouve e diz, vó, agora o pastor disse que o Espírito Santo é maior do que nós. E a avó dela disse, sim. Ela disse, tem um problema, vó. Qual é? Se ele mora dentro de nós, ele é maior que nós, não deveria aparecer um pedaço do lado de fora? Exatamente isso. Testemunho. Jesus Cristo vai nascer em seu coração e começar a crescer tanto, que ele vai inundar. A atmosfera ao redor de você vai ser inundada com a presença de Cristo. As pessoas, quando te virem, quando forem fazer um negócio com você lá no seu local de trabalho, quando te virem em casa, quando te virem na rua, vão ver. Esse cidadão é diferente. Eu vejo Cristo nesse homem, nessa mulher, nesse adolescente, nessa jovem. Eu vejo Cristo nele. Eu vejo Cristo nela. Nós devemos alçar esse nível de santidade. Agora, nosso último texto, Ezequiel, capítulo 48, verso 35. "18 mil côvados em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será? Como será o nome da cidade? O Senhor. Aleluia. Deus seja louvado por isso. O objetivo total do livro de Ezequiel é chamar o povo de volta à adoração. E quando o povo, eu, você, o povo que se chama pelo nome de Deus, se voltar a adorá-lo de novo, ele vai vir novamente e vai fazer o seu tabernáculo entre nós. E Apocalipse diz que João viu e ele ficou abismado, porque estava descendo uma cidade e ele ouviu o anjo dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus mesmo estará com eles. Esse dia vai chegar, Deus vai habitar entre os seres humanos. Na nova terra restaurada, nós teremos o privilégio de ver a Deus face a face, de andar com Ele, de morar com Ele. Finalmente, a palavra lá de Êxodo 25:8 vai se cumprir. A expressão lá é, faça um santuário para que eu possa habitar. Isso é a tradução em português, mas será mais corretamente traduzido como tabernacular, acampar, morar ao lado deles, ser vizinho, ser próximo deles. Era esse o desejo de Deus. Desde que o homem se rebelou, lá no Éden, quando Deus pergunta, Adão, onde tu estás? Tu não está mais próximo de mim, eu quero estar próximo de ti. E a Bíblia, a história da redenção toda, não é o homem em busca de Deus. É uma ovelha perdida que saiu de casa e o pastor está desesperado à procura da ovelha. A questão é, você, como ovelha de Deus, vai deixar ser achado e levado de volta para casa ou vai continuar insistindo lá, do lado de fora? A decisão não é minha. A decisão não é de nenhum líder espiritual. A decisão é sua, individual. Essa decisão é personalíssima. Você não pode passar a ninguém. E, como diz Ezequiel, os pais não podem tomar essa decisão pelos filhos e nem os filhos tomar essa decisão pelos pais. Eu tomei a decisão de seguir a Deus e trouxe meus filhos para a igreja. Mas quando eles chegarem e construírem as suas próprias famílias, eles saírem do meu lar, eles vão continuar sendo livres para tomar a decisão de que caminho eles vão seguir. E eles vão prestar contas por isso a Deus. A minha oração todos os dias, assim como Jó, ali no livro de Jó nos é apresentada, é interceder por eles todos os dias, para que Deus seja o salvador deles e que eles sejam de fato filhos de Deus. Oxalá que eu e você possamos deixar que Cristo seja de fato o Senhor da nossa vida e que a nossa casa, o nosso lar, o nosso coração seja intitulado, seja conhecido e selado com essa expressão: o Senhor está ali. O Senhor mora naquela casa. O Senhor mora naquele homem. O Senhor mora naquela mulher. Eu sinto e vejo a presença de Deus ali. Oxalá que Deus possa habitar entre nós e nos trazer da realidade de destruição, de colapso, de morte, de escuridão, de aridez, e que nos encontramos espiritualmente para o estado de vida, de felicidade, de pastos verdejantes, de morada com Deus. Esse é o meu desejo. Se esse for o seu desejo também, se coloca de joelhos, vamos adorar nosso Deus na oração. Oremos. Santo, 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 Deus, nosso Criador, nosso Redentor, Senhor de nossa vida.
Nós te entregamos nossa vida em tuas mãos neste momento, Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um privilégio de refazer uma aliança contigo, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, por mais seco e sem vida que esse vale de ossos possa estar, que o Senhor possa, através da tua palavra, como o Senhor falou na boca de Ezequiel, possa trazer ligamentos, juntas, medulas, que o Senhor possa trazer o sopro do teu Santo Espírito sobre nós e nos traga a vida, e que essa vida seja abundante e eterna. Salva-nos para o teu reino, a despeito de nós mesmos, nos leve para os nossos lares em segurança, e Senhor, fica conosco, habite entre nós, que a nossa casa, o nosso lar, a tua igreja e o nosso corpo, de forma individualizada também, seja um lugar onde as pessoas olhem e digam, o Senhor estará ali. O Senhor habita naquele lugar. Que nosso corpo, nossa casa, esta igreja, seja o tabernáculo onde o Senhor possa habitar conosco. Salva-nos e usa-nos para a tua obra. Salva-nos todos os dias. Leva-nos para nossos lares protegidos e salvos em tuas mãos. Nós te agradecemos. Em Jesus. Amém.